A graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Uma ótima segunda-feira para todos. Segunda-feira, dia 9 de novembro de 2020. Bom, nessa segunda-feira estou aqui com um cenário diferente. Estou aqui com a pastora Flávia em Varginha, ela veio para dar aula. Eu estou acompanhando ela, por isso, nesses próximos 3 dias nós estaremos com esse cenário aqui que vai nos servir durante esse período. Bom, nessa segunda-feira, dia 9, eu quero falar um pouquinho sobre o resumo do culto que tivemos ontem em nossa igreja. Sempre aos segundos domingos de cada mês nós fazemos o que nós chamamos de culto de missões. É um culto onde nós resolvemos focar ali a nossa atenção nas missões. E ontem nós recebemos lá o missionário Ávila, junto com a sua esposa Radassa e seu filho Judá. E eles falaram um pouco para nós sobre missões, não missões transculturais, mas as missões de todos os crentes. A importância do crente como missionário em tempo integral. E uma das frases que ele falou, que me chamou muita atenção, é que ele disse que muitas vezes nós falamos que todo crente é um missionário. Mas ele disse que isso é um erro. Ele disse que todo crente deveria ser um missionário. Por quê? Porque o ponto dele é dizer que de fato nós não somos missionários. De fato nós deveríamos ser missionários, mas assim não o fazemos. E em alguma medida nós concordamos com ele. E para desenvolver essa missão em tempo integral, essa missão de todos os crentes, o crente missional, aquele que no seu trabalho, na sua escola, na sua família, em todos os lugares ele está fazendo missões, nós precisamos de pensar em algumas coisas. Então, em primeiro lugar, nós precisamos entender que nós temos que ser iguais às pessoas do mundo. Isso soa um pouco estranho, porque normalmente nós queremos ser diferentes, ou muitas vezes é pregado para nós que nós devemos ser diferentes. E de fato devemos, esse é o segundo ponto. Mas o primeiro ponto que eu quero dizer para vocês é que nós temos que ser iguais. E em quais aspectos nós devemos ser iguais às pessoas do mundo? Nós devemos ser iguais, por exemplo, na maneira de vestir. O crente, ele não precisa ter uma indumentária própria, ele não precisa ter uma vestimenta própria, mas ele pode se vestir igual às pessoas do mundo. Ele pode usar as mesmas roupas, o mesmo estilo de roupa. Ele não precisa criar uma moda própria para o crente, ele não precisa criar uma moda própria para aquele cristão. É fato que o crente vai se vestir com modéstia, tanto os homens quanto as mulheres. Mas aí é uma questão que não precisa, por exemplo, de os homens usarem um determinado tipo de roupa ou as mulheres usarem um determinado tipo de roupa. Vestindo com modéstia não há problema nenhum. O crente também tem que ser igual às pessoas do mundo na forma de se alimentar. O crente não precisa de uma dieta exclusiva. O crente não precisa de um determinado cardápio que vai acompanhá-lo. Não, ele pode se alimentar das mesmas coisas que as pessoas do mundo se alimentam. Ele pode se divertir, por exemplo, como as pessoas do mundo. Ele pode assistir às mesmas séries, frequentar os mesmos cinemas, frequentar os mesmos teatros, as mesmas casas de shows. Ele pode se utilizar ou se divertir da mesma forma como as pessoas do mundo se divertem. Eles podem também, por outro lado, conversar como as pessoas do mundo conversam. Assuntos de política, assuntos de futebol, assuntos relacionados ao mundo da economia, das artes, da cultura. Então o crente pode conversar naturalmente com pessoas que não são cristãs. Isso vai fazer com que ele seja um missionário entre aquelas pessoas, porque as pessoas não vão enxergar aquela pessoa como diferente em coisas que não são relevantes. Mas por outro lado, ele pode ser diferente em coisas, ele deve ser diferente em coisas que realmente são importantes para as pessoas do mundo, como por exemplo na integridade. Então o crente ele precisa ser radicalmente diferente com relação à integridade das pessoas do mundo. Então as pessoas do mundo elas são íntegras, por exemplo, financeiramente. Mas existem pequenos pontos onde essas pessoas do mundo elas não são completamente íntegras. Por exemplo, no recolhimento de impostos, na emissão de notas fiscais, enfim, o crente precisa ser íntegro na parte
financeira, mas também precisa ser íntegro na parte sexual. O crente precisa ter uma vida sexual saudável, o crente precisa ter integridade social nos relacionamentos, ele precisa também ser íntegro, também precisa ser diferente da generosidade. Enquanto o mundo dá pensando em receber, o crente dá apenas por servir. E o crente também pode ser diferente no amor. Enquanto no mundo o amor é ser feliz, não importa com quem eu vou amar, para o crente amar significa sacrificar-se em detrimento do outro. E por fim, o crente que é igual às pessoas do mundo na maneira de vestir, alimentar-se, conversar e divertir, diferente na integridade, na generosidade, no amor, deve ser engajado com as pessoas do mundo. E o que a gente chama de engajamento com as pessoas do mundo? É desenvolver relacionamentos significativos. O crente precisa se engajar nas causas das pessoas do mundo, na causa que muitos vão estar juntos, por exemplo, né? O crente pode se envolver ajudando o seu amigo que é do mundo a resolver um problema do seu casamento, um problema financeiro, ou seja, o crente vai se engajar com o problema das pessoas do mundo. Então, esse é o crente missional, é o crente que é igual, diferente e engajado com as pessoas do mundo. Tem várias ideias de engajamento, por exemplo, o crente que faz caminhada com um não crente, né? Ou seja, vai engajar-se com aquela atividade que ele está fazendo e durante esse engajamento ele vai apresentar o evangelho para aquela pessoa e às vezes não só pregar o evangelho, mas ele viver o evangelho para aquela pessoa. Então é isso, pessoal, foi um pouquinho do que falamos ontem no nosso culto de missões, e nós precisamos realmente pensar sobre isso e desenvolver uma vida missional, tá bom? Que Deus abençoe a todos, uma ótima segunda e uma ótima semana para todos nós.